todas as pessoas presentes aqui. Eu, primeiramente, gostaria de pedir desculpa, porque eu tenho um compromisso agendado agora para as 13h30 da tarde, e a nossa mesa acabou se atrasando tanto, né, por conta das atividades da manhã que se estenderam. Então, na sequência da fala das nossas convidadas, eu vou passar a mediação para a professora Renata Felinto, então, continuar essa roda de conversa com vocês. Eu sou um tanto avessa a formalidades, acho muito esquisito esse tipo de cerimonial aqui, acho, né, ainda mais considerando o tema, né, da nossa mesa redonda aqui, né, que está falando de marginalidades, que está falando de margens, e acredito que todas nós que estamos sentadas aqui, a gente busca subverter com questões de formalidades, né, como um todo, e vou quebrar então um pouco com essa cerimonialidade e vou passar direto a palavra para os nossos convidados, porque eu acredito que todas nós estamos bastante ansiosas para escutar o que eles têm a falar sobre o trabalho deles. E vou deixar a primeira fala então com os nossos companheiros aqui, com o Eduardo Bruno e com o Valdírio Castro, para fazer então as considerações deles sobre os trabalhos, sobre seus percursos de pesquisa na arte da performance. Depois então a gente passa a palavra para o Xambuí e na sequência então a Renata vai conduzir esse diálogo, esse bate-papo que a gente vai ter com vocês, com o público, para vocês trazerem considerações e trocarem uma ideia para a gente refletir junto sobre a produção desses artistas. Boa tarde. Queria agradecer esse momento aqui, né, onde nós estamos numa universidade que é a primeira vez que eu venho, por mais que Fortaleza e a região do Cariri, né, Castro, Juazeiro e Barbalha, estejam no mesmo estado, às vezes esse intercâmbio não acontece, né, tanto pelo silenciamento da capital, ou por outras questões também que possam gerar isso, e eu fico muito feliz de ter chegado aqui. Agradeço muito ao professor e à professora que está nos recebendo, e também eu sei que o evento não está só com eles, né, e nem só com ela, mas está com todos vocês, os alunos. Eu sei que a gente, quando é aluno, quando a gente é bolsista, é a gente que também faz esses eventos acontecer, né, porque tomamos a frente por vários motivos, e também agradecer a todos e todas que estão fazendo esse evento acontecer nesse lugar de aluno, né, que é uma figura que, na verdade, a universidade só existe porque existe aluno, né? E eu queria muito começar falando sobre como que o nosso trabalho surgiu, e me apresentando, e aí em seguida o Valdir vai continuar, né, nas discussões do que foi gerado. Eu fico pensando muito do meu percurso artístico. Eu me formei no IFCE, era uma graduação em teatro, mas sempre me incomodava a graduação em teatro nesse lugar que a gente tem dos currículos formais, onde a gente vê muito teatro europeu, muito autor e romances heteronormativos, né? A gente lê lá Romeu e Julieta, enfim, Alto da Compadecida, todos eles estão envoltos de questões heteronormativas, e nós, enquanto LGBTs, aprendemos a nos afetuar pela narrativa dos relacionamentos heterossexuais, né? A gente chora, a gente se emociona, e a gente tem que chorar e se emocionar mesmo porque são bonitos, e as histórias são bonitas. Mas é muito interessante que quando a gente conta das nossas afetividades, aí elas são tornadas pessoais, né? Então, assim, LGBT pode assistir filme hétero e se emocionar, e chorar e ficar feliz pelo amor do outro. Mas hétero não pode assistir filme LGBT e se emocionar e ficar feliz pelo amor LGBT. É uma recíproca que não acontece.
E isso é muito interessante quando você vê dentro da história da narrativa dramatúrgica, né? Eu vou falar um pouco de teatro, que é o local que eu inicialmente vi. Então você não tem dentro da narrativa dramatúrgica produção de filmes ou de peças que retratem esse universo. E essa negação me acontecia enquanto gay, né, desde criança, porque eu não conseguia perceber o que seria esse afeto, como seria produzido esse afeto, tendo em vista que a palavra gay sempre estava ligada a questões muito ruins, a apontamentos, a violências, a agressões familiares, né, por parte de mãe, de pai, de primos, de tias, de tios, seja agressões físicas, né, que a gente sofre, enfim, de chineladas e outras práticas bastante agressivas, seja orais, né, quando você simplesmente fala, senta direito, engrossa a voz, e eu sempre tive a voz muito fina, e isso era muito estranho, porque a minha corporeidade tem uma certa masculinidade aí hegemônica, né, alto, com barba, mas a voz não condizia, então isso era muito estranho. E aí, nesse lugar, eu sempre fiquei me sentindo incomodado em não perceber essas afetividades homoeróticas fora desse repertório. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu encontrei uma vez um blog, né, antigamente os blogs, que tinha vários links de filmes gays, assim, de relacionamentos, e eu me escondia de madrugada para assistir eles. Assistia aqueles filmes que não tinha na sessão da tarde, não tinha no cinema, não tinha encanto nenhum. E era ali que eu descobria o que seria uma possível afetividade, ainda muito violenta, né? Porque esses filmes, eu tenho 28 anos, então eu vi esses filmes no começo de 2000, e a maioria dos personagens sempre morrem, né? É incrível como a morte era direta, assim, seja decorrência do HIV/AIDS, seja de violência física. Era, assim, muito estranho que todo mundo tinha que morrer em algum momento. Mas foi assim que foi construindo o meu imaginário sobre a afetividade. E realmente minha produção artística nunca foi apenas direcionada a isso, porque também para mim é uma questão, assim, eu não acho que nós precisamos, enquanto LGBTs, apenas produzir trabalhos que falem sobre LGBTs, né, porque isso é muito redutor, porque ninguém diz para um hétero que ele só tem que produzir sobre afeto hétero, né, você pode produzir sobre floresta amazônica, se você quiser, sobre lixo, sobre, enfim, sobre o que você quiser, mas parece que se você é um artista LGBT, sua prática tem que estar atrelada exclusivamente a isso, né? E aí, nesse meu processo, eu tive uma primeira experiência com esse lugar, né, do LGBT, que foi em 2016, não, desculpa, 2016 foi a época do processo. Foi em 2013, quando o Ari Areia, eu não sei se alguém o conhece, né, que é um sempre candidato pelo PSOL, a deputado federal, estadual, me convidou para dirigir um trabalho com ele, que era um documentário cênico que se chamava Histórias Compartilhadas. Não sei se alguém chegou a ver esse trabalho. Era uma investigação a partir do universo do transhomem, tentando fugir muito da personificação e da teatralização dessas figuras que são seres humanos, né, não trabalhando apenas como personagem. A gente investigou, fez o que a gente chama de documentário cênico, com entrevistas e encontros com muitos homens trans, tanto o John Mary, né, que faleceu há pouco, quanto outros homens trans nacionais e internacionais, e a gente criou esse espetáculo. Eu dirigi esse trabalho. Em 2016 a gente sofre um processo onde, devido a uma cena onde o Ari faz uma inserção intravenosa e sangra em cima do crucifixo, enquanto o João Nery, em áudio, fala sobre o processo dele de retirada das mamas e deslocamento da uretra para a parte superior, ele coloca esse áudio. Enquanto a gente escuta esse áudio, o Ari faz essa cena de gotejar o sangue dele em cima do crucifixo de Cristo. E isso gerou uma grande discussão em 2016, com ondas de processo. Uma deputada, que eu não vou dizer o nome dela, porque ela não merece que eu fale o nome dela, ela fez todo um auê, a gente, enfim, foi muito complexo. Por que eu estou falando isso, né? Para quando chegar em 2018, eu já com relacionamento com o Valdírio, a gente se conheceu em São Paulo, enquanto estava no mestrado, e ele tinha terminado o curso dele. A gente foi acontecendo.
E aí cortando algumas fases da história afetiva, a gente chegou em Fortaleza. 2018, aquele estado de percepção sobre si, sobre o mundo, de um certo lugar de desacreditar ou desalento. Eu não sei assim, muito dizer o que eu senti muito em 2018. Talvez seja inominável em um certo local essa sensação. Vendo aquela figura que está na presidência cada vez mais ter acesso à presidência, né, confirmada. Assim que passa as eleições, confirma-se que essa figura se tornará infortunadamente presidente durante 4 anos. E nisso a gente se olha, né, e talvez uma mistura de vontade artística, de vontade de fugir do país, ou outras milhões de coisas, falando assim, já que a gente mora junto, vamos casar e vamos fazer disso uma performance. Foi bem assim, né? Foi tipo isso, assim, a gente estava em casa, bem mal, e aí a gente disse assim, vamos casar e vamos fazer disso uma performance. E foi bem diferente, porque, modéstia à parte, meu pedido de namoro foi lindo. Não eu fui pedido, né? Foi no Ibirapuera, ele cantou, que ele é cantor, eu estava vendado. Qualquer dia eu revelo isso para o mundo. E outra performance. E aí, só que o casamento foi tipo assim, vamos casar e vamos fazer disso uma performance. E daí foi que surgiu como, né? E aí já começa a performance, que a gente pra casar é uma coisa muito difícil. É muito papel, é muito bolo, tipo, complexo, assim, envolve, é uma coisa que você percebe assim, o quanto o Estado produz também, claro que isso não é exclusivo dos LGBTs, né? Mas o quanto o Estado produz ali todo um local de dinheiro e enfim, de possibilitar todo esse processo. E a gente passa por tudo isso e o que eu acho que é interessante para vocês é exatamente mostrar de que forma a gente operou essa nossa relação pessoal, né? Para produzir um trabalho de sete intervenções e agora no Salão de Abril a instalação. Então, falando um pouco do meu percurso é esse, e aí o Claudinho vai se apresentar um pouco e aí eu vou ali para o slide para poder passar enquanto ele fala. Boa tarde a todos, a todas, a todos, como vocês quiserem ser chamadas. Eu primeiro queria agradecer, né, o convite e dizer que para mim esse encontro é uma ação. Eu gosto muito de um livro chamado Isso Não É um Manifesto, do Antônio Negri, que ele diz assim, que ele começa dizendo que os manifestos hoje estão meio obsoletos. Óbvio que existe uma importância de se projetar um futuro e se projetar as utopias, mas hoje é importante a ação. E eu acredito que esse seminário é a ação, o engajamento dos alunos, dos professores, das pessoas que estão organizando, são ações e através dessas ações a gente materializa novos possíveis no mundo, né? Seja nesse seminário, seja numa produção de pesquisa, ou seja numa obra artística que sai daqui do Cariri, do Crato, na UCA, enfim, são materializações de novos possíveis que eu acho que não é só isso, mas o artista materializa novos possíveis, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando desse momento com vocês. Vou tentar ser mais sucinto, porque a minha trajetória artística é meio esquizofrênica, então passo por muitos lugares. Mas eu vou dizer do meu interesse da linguagem da performance e dessa estética contemporânea, né? Eu fiz um curso em São Paulo, e aí é legal falar isso, porque eu venho de vários cursos técnicos, eu estou no meu segundo. E aí também é legal falar dessa relação de que às vezes a gente fica muito nessa busca de procurar técnicas e não se preocupa em fazer uma reflexão sobre o nosso fazer artístico. Então, quando eu estava no curso técnico, eu não tinha preocupação no meu fazer artístico, eu apenas era reprodutor. E eu falo enquanto ator, né, porque eu sou ator. E aí, às vezes a gente procura fontes técnicas de voz, de como ter presença, fé cênica, e aí a gente se esquece de refletir sobre a própria forma, né? E que a forma das coisas que a gente faz tem uma expressão e ela tem um conteúdo, e às vezes a gente não faz uma reflexão sobre o nosso fazer artístico. E aí, depois que eu conheci o Eduardo,
e lendo mais e tendo uma tomada de consciência, porque a tomada de consciência ela não aparece de uma hora para outra, é um processo. Eu percebi muito de como eu fui violentado de alguma forma nesse curso técnico, por exemplo. Eu e mais duas meninas éramos os únicos nordestinos, de 60 alunos, então todos eram do Sul e do Sudeste. Então já tem alguma coisa aqui, eu não me dava conta, porque existia todo um reforço positivo. Ai, que legal, você é do Nordeste, você passou lá na audição e fez o curso, aí essa coisa da meritocracia, né? Esse reforço positivo, ai, que tudo é lindo, estamos no Sudeste, centro da coisa, onde acontece tudo, você tem essa oportunidade de estar aqui. E aí eu fui percebendo essas pequenas violências. Uma, por exemplo, de que eu tinha um sotaque bem forte, né? Que eu sou de Campina Grande, na Paraíba, e aí existia uma exigência do mercado, né, porque eu era um curso técnico, eu quase então eu estudava para estar no mercado. Então a primeira violência é essa do sotaque, né? Porque se criou essa coisa do sotaque neutro, que existe um sotaque neutro. E aí nós, atores, pelo menos nesse curso, né, e se a gente for ver hegemonicamente, existe uma busca, né, por uma determinada... enfim, uma determinada voz, né? E aí tinha uma fonoaudióloga, e eu também nem culpo ela, que ela também estava dentro desse reforço positivo, enfim. Mas aí já tive que neutralizar o sotaque. E aí isso eu entendo hoje como violência, né? E aí também esse reforço positivo do mercado, né? O que é que o mercado está pedindo? E aí depois que eu conheci o Eduardo, eu já me interessava, mas ainda muito distanciado em arte contemporânea, nessa estética, porque para quem não estuda arte contemporânea ou quem só aprecia, às vezes tem um determinado preconceito, porque aquela coisa do moderno, a arte pela arte, eles são muito agressivos, eles não entendem. Então todo esse reforço positivo fazia me afastar. E depois que conheci o Eduardo, que acho completamente diferente assim, com relação à estética, né, que eu fazia e ele estudava, e ele também por ser acadêmico e eu não, mas eu achei até interessante uma fala que o Fábio disse, né, que também, e aí hoje eu me entendo muito também porque eu pesquiso para poder fazer as minhas coisas. Então, o artista que produz e materializa esse possível no mundo, ele também pesquisa e ele também está gerando conhecimento, está gerando ensino, né, de alguma forma, para as pessoas que estudam e para as pessoas que apreciam. Então, eu acho muito importante isso que ele fala, de colocar os artistas que produzem e os acadêmicos que escrevem sobre os artistas, né, de colocarem eles aqui nessa mesa, né. E óbvio que são estruturas diferentes, mas que um está complementando o outro ali, né, que é a prática e o fazer científico, né, enfim. E aí, depois de conhecer o Eduardo, fui me aproximando mais dessa relação de como eu me comporto dessa arte do corpo, né, a performance. Então, fiquei com muito interesse, né, de estudar procedimentos, de como fazer, de como criar performances. E aí, acabou que a gente tem vários trabalhos juntos, e um desses foi a gente decidir fazer o nosso casamento uma obra artística, né, digamos assim. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Então, antes da gente se estruturar nesse formato de exposição, né, a gente teve essa ideia de transformar o casamento numa intervenção, mas antes do casamento a gente propôs fazer, na semana anterior, várias performances, intervenções performáticas antes do dia do casamento, né? Então a gente fez 7 performances, 7, né? Antes do casamento mesmo. Então a primeira dessas 7 intervenções a gente batizou de kit gay. A gente colou esses lambes no muro lá da cidade, de Fortaleza, e aí nesse lambe era uma foto nossa de uma performance que a gente tinha feito também, da gente se beijando, e porque não dá pra ver nessa foto, mas tem várias frases de pensadores e pessoas que estudam o movimento queer. E aí a gente deixou esse lambe aí colado, tem aí a descrição, né? E essa foi a primeira ação que a gente fez.
A segunda, a gente ficou pensando, nossa, como é que a gente pode também fazer algo relacional, né? Aí a gente foi para a Praça do Ferreira, lá na cidade de Fortaleza, segurando essa placa, procura os candidatos para ir a um casamento gay, e aí a gente fez uma entrevista para chamar duas pessoas que a gente não conhecia para a nossa festa de casamento. E aí dentro dessa entrevista tinham perguntas se a pessoa já tinha ido para uma festa de casamento, se ela achava que LGBTfobia era mimimi, tinha pessoas que nem sabiam que era LGBTfobia. E aí a gente conversou, e aí um dado interessante é que a maioria das pessoas que se aproximavam eram mulheres, né? Pouquíssimos homens, acho que dois só que fizeram a entrevista, enfim. E a gente também estava nessa disputa da cidade, né? Enquanto a gente estava com essa placa, tinha um pastor lá orando assim do lado, com uma caixa de som bem alta. Essas coisas da cidade, né? Que a gente até também conversou nas vivências de ontem, né? Essas disputas narrativas no espaço urbano, né? É uma praça que é bem movimentada e que sempre tem várias manifestações artísticas, enfim, lá nessa praça. A terceira das intervenções foi a gente pegou envelopes, né, como se fosse um convite de casamento, e colocou dados de LGBTQ-fobia no Brasil, e foi de madrugada no nosso bairro colocar essas cartas na caixa de correio das casas dos vizinhos, né? E aí a gente fez isso à noite e a gente não sabe como é que as pessoas se comportaram ao verem essas cartas. E aí a gente fez isso. O bairro Montese, ele é entre a periferia e o centro, né? Assim, essa outra ação, a gente chamou de web leitura performativa, que a gente também quis brincar com essa coisa do público e do privado, nessa relação da homoafetividade, né? Porque também tem uma coisa muito interessante, e aí isso também já foi falado aqui, né? De artistas e da importância de se colocar enquanto gay, lésbica, trans, para o mundo, né? Porque eu, por exemplo, tinha um recurso muito positivo, todo mundo que fazia o meu curso, que eu fazia lá em São Paulo, era gay, mas ninguém falava, entendeu? Tipo assim, para a mídia, porque tinham medo de perder trabalho. Quantos atores que eu não conheço que estão na Globo, por exemplo, que são gays e nunca falaram sobre isso? Vários. Então, a importância de se colocar no mundo e também da gente ter consciência dessa diferença, né? Porque tem gente que não gosta muito dessa diferenciação, né? LGBTQIA+, e lá, mas é porque somos diferentes e todos temos reivindicações diferentes. Isso é ótimo. Existem os conflitos, né? Óbvio, mas eu acho que viver na diferença é importante, se colocar no mundo enquanto essa diferença também. Então a gente quis brincar com essa relação do público e do privado, e a gente colocou 4 câmeras espalhadas na nossa casa, e fez uma transmissão no Instagram no meio do Eduardo e outra no Facebook. E aí a gente leu durante 1 hora 2 livros, que é o Manifesto Contra o Sexual, do Paul Preciato, e Problemas de Gênero, da Judith Butler. A outra ação que a gente fez foi, a gente foi num sinal, no dia 11 de janeiro, os performers Eduardo Bruno e Valdir Castro panfletaram no sinal da Avenida Aguanambi, com a Avenida Domingos Olímpio, 100 exemplares da resolução número 175, do dia 14 de 5 de 2013, que permite o casamento homoafetivo no Brasil. Então a gente foi para o sinal e panfletou essa resolução, e também a gente não falava nada, só entregava para as pessoas. E é muito interessante esse dispositivo do panfleto, porque assim como a carta, a gente também não sabe qual é a reação das pessoas ao lerem aquilo ali, né? Só que o panfleto, quem recebe no carro, sempre leva para casa, né? Todo mundo que pega o panfleto leva para casa, então é quase como um nomadismo do dispositivo, assim, né? Isso foi uma GIF art que a gente chamou também. A gente fez uma deriva pela cidade com o nosso rosto pintado, né, com a bandeira LGBT.
E aí a gente foi para várias festas, várias coisas que estavam acontecendo, era uma sexta-noite, né? E aí no final, como registro, porque também a gente trabalha com essa ideia de resquício, né, na exposição. Todos os objetos são resquícios das performances que a gente fez. Ela não é a performance, ela é o resquício. O Eduardo sabe falar mais disso do que eu. Então, para registrar, porque a gente precisava do registro dessa performance, e a gente não queria ficar filmando ou pedir para alguém filmar, porque também isso às vezes é até uma coisa que a gente conversou na oficina, que às vezes descaracteriza um pouco a ação que está acontecendo, principalmente no espaço urbano. Então, a gente teve essa preocupação também, e aí para registrar a gente fez esse GIF, que é a gente se beijando, e aí melado, enfim. E a última das intervenções antes do casamento foi essa faixa, né, que a gente colocou, que foi de uma outra performance que o Eduardo propôs junto com o Ari, e eu também estava na organização, que chamava Ditadura Gaysista, que a gente foi na Praça Portugal e fez um treinamento para a ditadura gaysista, que era aula de bordado, defesa pessoal, maquiagem drag, teoria queer, e a gente pegou essa faixa e colocou na passarela que tem em frente ao aeroporto. Então, ela é uma passarela que todo mundo que entra e sai da cidade vê, né, assim. E a gente, à noite, colocou essa faixa lá, acho que ela ficou só 2 dias, se não me engano. E aí já começando a utilizar esse dispositivo da faixa, né. E aí, esse é o convite do casamento. Deixa eu passar para o Eduardo para ele falar mais sobre a exposição. Vai passando lá, porque eu passa para o próximo. E aí a gente, no final, pode passar. No final, no dia 14, a gente fez um casamento, o nosso casamento foi em cima de um trem da alegria, né? Eu não sei como é que chama, carreta furacão. E aí a ideia era esse grupo de pessoas se deslocando para Fortaleza durante 4 horas e meia. E a gente tinha um microfone aberto, onde a gente fazia, ao mesmo tempo que estava tocando música de festa, né? Também pensando nesse local da cólera e da alegria, a gente tinha um microfone aberto onde as pessoas poderiam fazer reivindicações e poderiam colocar pautas suas nesse decorrer do percurso. E depois disso tudo, a gente escreveu esse projeto inteiro no Salão de Abril, que é um evento que acontece em Fortaleza. Fomos aprovados, passamos com a exposição, que tinha esse caráter de resquício, onde a gente, pode passar, onde a gente colocava esses objetos lá dispostos, que foram gerados das performances, e o último objeto foi a faixa, que fez com que toda a questão em torno do nosso trabalho se desenvolvesse, né? Acho que algumas pessoas já acompanharam dentro da exposição, e aí a coisa que eu queria colocar, volta o último, é que a gente fez uma... Pode passar. Pode passar. A gente fez um local onde a gente printou todos os comentários. É um outro trabalho que a gente tem feito que se chama Audiômetro. Todas as performances da gente que sai em rede social, a gente printa os comentários e faz vídeos. A gente já tem de 2 que aconteceu isso, né? E a gente tem denominado isso de audiômetro. E aí esse é o segundo audiômetro que a gente fez a partir dos comentários que eram escritos embaixo das redes sociais, principalmente dos jornais e das mídias sociais que divulgavam o trabalho ou que divulgaram o caso que a gente sofreu de censura e homofobia pelo Centro Cultural do Banco do Nordeste. E só para passar o microfone, um repórter me ligou e perguntou: por que vocês chamam de censura e homofobia? Aí eu peguei e respondi: porque eu não conheço outra palavra para designar um ato, que é o ato de alguém retirar um direito constitucional, que é o direito à fala, né? Você pode até processar a pessoa depois, enfim, mas quando você censura, é você retirar. E a nossa faixa, né, que está aqui exposta, ela foi retirada sem nenhuma autorização. Isso é muito importante ficar frisado. Sem nenhuma autorização, nem da prefeitura, que era o órgão que organizava, nem da curadoria, respeitando os curadores, nem de nós artistas. Então, o BNB apenas disse que o Banco do Nordeste não queria ligar a marca dele a esse tipo de discurso. E a pergunta que eu faço também é: por que o
Banco do Nordeste não pode lutar contra a homofobia, o Centro Cultural. Pessoal, boa tarde, então. Venho assumir aqui a mesa, né, devido ao nosso pequeno atraso da parte da manhã, e que vai atrasar um pouco aqui à tarde também, mas também entendo que Valdírio e Eduardo apresentam um trabalho, né, como uma dupla, mas são duas pessoas também com formações distintas, falando, então entendo os dois como dois artistas, né, então ocuparam aí o tempo de fala de dois artistas. Bom, Eduardo mostrou ali o resultado do edital, né, do chamamento para o 100º Salão de Abril, com o nome dele, e tinha o nome da nossa professora também, Andréa Sobreira, que também está na exposição, que quem não viu vai ver, porque está ótima. E o nome da exposição é Insurgências, né? Sei que tem mais outras palavras, mas eu acho que é um momento esse que nós vivemos de insurgências, e não necessariamente a insurgência ela se reflete no manifesto de rua, né? Até porque no nosso país, dependendo do grupo social e político que for para a rua, você pode levar spray de pimenta no rosto, como as pessoas brancas de classe média em São Paulo no Carnaval, que apareceu até no Jornal Nacional, ou você pode levar um tiro, dependendo da pessoa que você é, né? Então é importante falar de insurgência e falar de várias outras estratégias que não necessariamente a rua, num país onde as pessoas são assassinadas, e tivemos aí num período muito curto, no Rio de Janeiro, né, assassinato de 5 jovens, né? A cor deles nós sabemos. Então, ir para a rua como ato político, eu acho importantíssimo. Eu acho, inclusive, que são as pessoas brancas que devem ir, porque as pessoas brancas não levam tiro na rua, né? Então, eu vou passar a fala para Xambuí Veto, que é esse artista maravilhoso que aceitou vir, assim como Eduardo, Valdírio, Rafael Bicuir, que vem amanhã, Maria Macedo, que já se apresentou, Fatinha Gomes, Maria Vanúzia, Ramon Matarazzo, que são artistas que vêm sem cachê, tá? Então, um outro ponto, né, que é muito importante é que são vindas de ativismo também, tá? Então, claro que os artistas não devem ser só ativistas, porque temos que entender a nossa profissão como ganha-pão também, não como entretenimento, não como lazer. Mas nesse seminário, no momento de corte de verbas de universidades públicas, né, se as federais já não tinham verba, imaginem uma estadual, né, estadual pensando no âmbito nacional, não falando só da Universidade Regional do Cariri. Então, vir para o segundo Seminário Internacional Arte, Gênero e Ensino em Tempos de Conservadorismo já é um ato político, já é um ato de insurgência, que é compartilhar, né, com um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, incluindo aqui nossas e nossos estudantes, as trajetórias, os conceitos manipulados, né, os processos de criação e tudo mais. No caso de Xambuí, acho importantíssimo, né, por isso que, a partir de um contratempo, nós modificamos a programação aqui do seminário para trazer Valéria e Verônica Neves para a parte da manhã, para ter o Xambuí na mesa da tarde, porque tem uma ligação que nós falamos de exclusão, discriminação, mas é muito importante não colocarmos tudo na mesma caixinha, porque não são as mesmas caixas, né? Às vezes você é colocado, mudam sua caixa em alguns momentos, né? Quando você é, por exemplo, uma mulher que é lésbica, né? Então você está ali num ponto de intersecção. Mas é muito importante que essas opressões sejam analisadas individualmente, né? Porque elas têm naturezas distintas. Queria muito ter ficado para a finalização da fala delas, porque tinham muitas questões que poderiam, talvez eu consiga trazer para fazer mediação do trabalho do Xambuí. Vou passar a fala para Xambuí, mas antes tem um vídeo do trabalho dele que a gente vai apresentar, que se conecta com o trabalho que vocês viram de manhã também, quem foi à Praça Cristo Rei,
O trabalho que o Xambuí apresentou de manhã é o primeiro trabalho que ele fez aqui no Brasil, em performance, e que fala sobre o que é ser imigrante no Brasil, porque é diferente você ser um imigrante branco, do olho claro, vindo da França, e você ser um imigrante congolês, negro, né, vindo então do Congo ou de qualquer outro país não branco, não europeu. A recepção do povo brasileiro é outra. Inclusive a recepção em relação ao mercado de trabalho, né? Não são poucos os depoimentos de pessoas formadas, com mestrado, por vezes com doutorado, que precisam aceitar alguns trabalhos que elas não fariam se estivessem nos seus países de origem, né? Por uma questão de sobrevivência. Então a gente começa com esse vídeo e na sequência eu passo a fala para Xambuí Vento e depois nós abrimos para algumas perguntas. Xambuí está reclamando do calor. Eu falei que foi pensado para ele matar a saudade do Congo, né? Que fica no centro na região centro-africana, né? Então é quentinho assim que nem aqui. Eu falei, foi tudo pensado para você se sentir bem. Tabulukai bana bitu watumanya mwabukai tutibafoma twinca watavuteri warutetu bayica watavuka bantu bantu bashika oyitumanye bwanye tetu bantu bashika batoka bamana kumona chintu chidi munda mwetu kibalukai babatukwata kubuhika batukengesha batuta batukengesha mwana bamona chintu chidi munda mwetu bamona tetuji bantu bani bukola babuni kibalukai baje batukengesha bukola ibandeli ya mutu na ibandela zalaki bien avant makambo oyo eya ya babilamba oyo tokoma kolata oyo malgré tout kolinga modernisation eya na makambo ya bien me kotala sikoyo nde tokenda ata na beauté kitoko ya mutu so olandi baimage oyo bien omonake non na baimage oyo biso par rapport ya bato oyo baza wana biso tobimi kitoko par rapport ya bato wana seke kala ezalaki bien koleka sika na image oyo ya bapeshe oyo inspiration yana matanga ndeni kala avant tokota na chimie moto ano vivre kitoko tala leti place oyo moto ndenge azalaki moto aza na okwe na mai mbisi ezali zamba nyonso ezalaki esenga yango te ifo kende osala soki ndenge nini osala ndenge nini te omona epesa te image ya kala
na image ya sika. Parce que image ya kala yango bato basepeli nango makasi par rapport ya sika. Olanda image yango ezokende. Parce que nakotala boye, on parlait trop c'est l'homme noir, te naotala ngai moko nanu, naotala mpe mutu. Donc mpasi ndeti ayo ezalaki na Afro Brazil, na musée. Nakota wana na lela. Na leli mpenza neti oyo omona bachapeau bikote eza bikote ya basoda omoni soki batie babitu ya bana bana oyo epuis soki otali na bitumba bavictime ezala mingimingi bana baguerre bana nde mutu bazalaka bavictime bana oyo lobi bakozala bato oyo bakoservir nation bakoservir mokili onde bakufa batunani baopema bamikolo wana ni babiso tozoboma futur tolingi te lobi tozoboma lobi toyebi te lobi oyo bana wana bazalaki nango bakoka koaporte lobi mpona monde mpona changement ya monde tozoboma bango image wana esalanga mpasi makasi wana ntonga na tala so olandeli image oyo ya bana oyo bana baokama baotala donc baimage oyo kokota na makanisi na bango te me omonaki baondima te oyo moto avivaka boye moto azalaka boye ntango moto azalaka boye makambo pembe ezalaka makasi te kobomana mpe ya makasi ezalaka te me ntango kaka ndele koyoka mondele te ntango mokili ekobongwana chimicien makambo ekoti ali tout a changé makambo nyonso mpe komi na bango makambo ekoti makasi baguerre ebandi kolela soki nini kolela soki nini donc biso nyonso te po baba union fait la force na bomoko nde kosala ke tozala fort esiko kokabane na ekotana ya couleur nano couleur oyo baza mwindu oyo baza pembe biso nyonso tumakili eza na mokana ndenge biso ozolandela image oyo ozomona kotakema biso mpena tobimi kitoko mpenza na oyo ya kitoko koleka na bato oyo baza wana te yango etinda bango sikoyo bakanga bafoto bafoto nyonso tobakosala wana eza mpona komona eloko moko boyaka ezala ndenge nzambe asalaka mokili na image na ndenge kala ezalaka soki tozongela kala wana na ndenge oyo naoloba yana te ya kozala bien ya kozala bomoko ekosala biso bien makasi mingi kotalaka kotala poso moyindo enyokwami makasi sikoyo na mituna sikoyo poso moyindo enyokwama makasi bongo mpona nini poso moyindo enyokwama makasi bongo mpona nini uswat bango bamonaka oyoyo mindele bamonaka eloko ezalaka kati ya poso moyindo yango baluka basala to baétouffe yango to bayebaki poso moyindo soki aza nani soki auta wapi na biso nyonso toza bacréature ya nzambe tosalamaki ndenge ezalaka kaka ntango ezali butu mpe ezali ndenge nzambe asala ya mokili na epembe ezala mwindo ezala Tem esse vídeo no Vimeo, que é uma plataforma de vídeos de forma geral, mas tem muito mais trabalho de arte lá do que no YouTube. E tem esse vídeo, agora nós buscamos na internet e pegamos o primeiro que apareceu, mas tem esse vídeo também em português, tá? Mas resumindo, assim, o trabalho também fala sobre a questão da colonização, que é um processo de destruição, né? Colonização é uma palavra sutil para falar de um processo de violência, né? E fala de como, antes desse processo, existia comida, existia beleza, não existia sede, não existia fome, existia união. E que a chegada do Homem Branco marca o processo de separação dessas populações, tá? Em África, mas sabemos que em outros lugares do mundo também. Então, vou passar a palavra para a Xambuí. Boa tarde a todos.
estou agradecendo todo mundo que está nesse lugar, nesse momento. Queria agradecer também a equipe que me convidou no segundo seminário dos artes gênero de ensino. E agradecer muito porque é pela primeira vez também que eu chego aqui na Ceará, né? Aqui na Cariri. Aí ficou muito feliz de conhecer também outro lugar aí no Brasil. Bom, não vou estar longa não, vou estar só curto para explicar pouco do meu trabalho. Bom, primeiramente, eu sou artista plástico da República Democrática do Congo. As pessoas que não sabem onde fica o Congo um país dentro do continente da África. O Congo fica no centro mesmo. Eu nasci na capital que é Kinshasa, aí fui fazer minha escola aí na Escola de Belas Artes de Kinshasa. Vou contar só pouco da minha formação até para chegar no lugar que eu vou tentar explicar melhor. Bom, eu nasci, estava gostando muito de desenhar na escola, desenhando, mas o meu pai não queria que eu vá na escola do Belas Artes. Mas foi um dia que o pai estava em casa, voltando do trabalho, eu consegui fazer um retrato dele com um papel. Aí minha mãe mostrou aquele desenho aí com meu pai, aí ele estava emocionado, porque nessa época estava com 8 anos, quando eu consegui desenhar o retrato do meu pai. Ele guarda essa foto até hoje. Aí todos os amigos dele, quando eu estava chegando em casa, eles estavam a mostrar essa foto para eles, como que o filho dele conseguiu desenhar o cara dele. Aí a partir de lá que o meu pai me mandou para eles estudar na Escola de Belas Artes. Dali eu fiz também a faculdade aí, até começar a exercer esse trabalho de arte. Para falar como que eu consegui chegar até aqui no Brasil é uma longa história. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil não conheci nada, até falando, não sabia você falar bom dia e boa tarde, porque não sabia, porque ali no Congo as pessoas, a língua oficial é francês. Quando eu cheguei aqui, não conhecia aonde começar não. Aí fui trabalhar tem um amigo meu que me encaminhou para ir trabalhar na construção civil. Mas eu estava muito preocupado porque nunca fiz esse trabalho de construção civil, nunca estudei isso. No Congo também nunca fiz, mas não trabalhei tipo trabalhei tipo, como se fala, ajudante. Aí dali foi um dia que um amigo me convidou, não sei se as pessoas que são aqui conhecem esse lugar que se chama Aparelho à Luzinha. Foi de lá que eu se encontrou com um amigo meu que me perguntou o que você faz. Eu falei, eu sou artista, eu trabalho com arte, mas por enquanto estou trabalhando na construção civil. Ele falou para mim, não, tem um amigo artista, vou te passar o contato dele, que você se encontra com ele, ele vai te encaminhar com que você consiga conhecer esse mercado de arte aqui no São Paulo. Aí foi se encontrar com esse amigo aí. Aí a gente começou a conversar, participar dos eventos artísticos. E dali eu consegui fazer aquele performance que eu fiz hoje de manhã ali na praça, que se chama Bagagem. Aí essa inspiração me chegou como eu vi, pensei como que eu cheguei aqui no Brasil, a toda a situação que eu passei aqui no Brasil, a partir disso que eu consegui realizar esse performance que eu colocou do nome do Bagagem. Por que eu coloquei esse nome Bagagem? Porque
nós, os africanos, os imigrantes e refugiados africanos, quando nós chega aqui no Brasil, são recebidos de uma maneira um pouco diferente dos imigrantes que vêm da França, Suíça, outros países europeus. Mas ele esquece que aí na África, porque muitas pessoas confundem, não é África que as pessoas veem na TV, as imagens que as pessoas mostram na TV, que se fosse, porque eu também já assisti aqui na TV do Brasil, se fosse falando da África, eles mostram as crianças que estão morrendo de fome, mostram os partes aí do floresta, mostra uma África, não sei, aí as pessoas ficam nessa visão da África. A maioria dos imigrantes que são aqui e no Brasil, que vende na rua, que trabalha na construção civil, que faz, exerce os trabalhos que não é deles. Ele faz isso para, como se fala em francês, em cas de force majeure, porque não tem cas de force majeure. Bom, porque não tem nada, não tem o que fazer, aí ele exerce esse trabalho. Até as pessoas que fazem camelô, né, na rua aí, não são todos que... Não é trabalho que a gente exerce aí na África, não. Aí, a partir disso, quando eu percebi como que nós somos tratados aqui, nos outros países também da África, da Europa, não é só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, eu estou contando o Brasil porque eu vivi aqui no Brasil, o que eu vi aqui que está acontecendo aqui no Brasil. Por isso eu falei sobre esse performance aí, bagagem. Porque eu sempre reclamo a nossa liberdade até hoje. Porque a imagem que as pessoas têm dos africanos não é a imagem que é própria do africano, não. Por exemplo, aqui na universidade também tem que ensinar. Bom, nas escolas, os alunos não foram ensinados sobre a história da África, não. A maioria das populações brasileiras são a população preta, né? Esses pretos saem da África. Mas a pessoa que não sabe de onde ele vem, não vai saber de onde que vai. Mas tem que contar a verdadeira história da África para as pessoas conhecerem a história mesmo de onde que ele chegou. Porque a imagem que as pessoas têm só dos animais, tem nas conversas com as pessoas, quando você fala, eu sou africano, eles te perguntam, você já matou um leão? É assim, ou você não trouxe um animal para cá? Essas conversas aí, mas os brasileiros que perguntam aí. Aí, às vezes, você fica pensando, ele está zoando ou está falando de verdade mesmo? Ou te pergunta, qual é o nome do presidente da África? O continente, não tem, a África tem 54 países, como que eu vou saber? Não tem presidente na África, não. Pergunta para mim, qual é o nome do presidente do seu país? É essa dificuldade que nós encontramos aqui na África, aqui no Brasil. Por isso eu fiz esse performance. Até as pessoas que vão seguir esse filme, até no filme, que significa Tabuluja, que acabou de passar. Tabuluja é na minha língua maternal, porque eu sou povo Luba. Aí eu falo Chiluba, aí por isso colocou esse nome de Chiluba, Tabuluja, que significa acordo. E as pessoas, nós devemos acordar, porque nós, quando eu falo de nós tudo, né, tem que acordar com qualquer lugar, com aquele trabalho, com aquele, o trabalho que você está exercendo, você tem que acordar. Nós temos que acordar. Aí, o nosso problema com nós, os artistas africanos, bom, os artistas tudo, porque eu falo sobre, se eu também estou aqui no Brasil, esse faz parte
da minha chegando aqui no Brasil, porque lá no Congo não tinha a liberdade de expressão, não. Só que aqui tem, mas tem ditadura aqui, mas tem esse pouco da liberdade de expressão, mas tem pouco. Mas no Congo, aí na África, a maioria dos países da África não tem essa liberdade de expressão, que você pode falar o que é ruim, o que não está bem por governo. Você pode falar um pouquinho, mas ali no Congo você não pode, você vai ser matado, você vai ser matado mesmo, assassinado. Queria falar também sobre queria também falar sobre esse trabalho que a gente está exercendo aqui no Brasil, e por passar informações com nossos irmãos que vai vir, porque aquele que nós estamos passando, não queremos que as pessoas que vai vir para passar nessa mesma situação. Aí por isso nós estamos denunciando tudo que é ruim a partir desse arte, porque porque eu faço também pintura, né? Eu posso falar com mesmo as obras de pintura, mas a maneira de falar eu escolhi bem é a partir das performances. Essa arte sai pela rua, pelo público, para conhecer bem, porque na galeria não é todo mundo que consegue ir na galeria, não. Não é todo mundo. Aí como que você vai conseguir passar os mensagens, comunicar com a gente? E a partir das performances, gravagens documentários, você consegue passar as mensagens. É isso. É isso. Obrigada, Xambuí. Eu não vou fazer várias perguntas aqui para Xambuí, nem para Eduardo e Valdírio. Vou deixar para vocês perguntarem também, fazer só uma pequena observação. A professora Maria Vitória, na fala dela, que foi anteontem, falou sobre a história única, né, que é a única história da arte que a gente aprende, que é essa história da arte que é repleta de homens brancos falando sobre si, muitas vezes, sobre o que acham bonito, sobre os seus cotidianos. Basta pegar os quadros do século XVII e XVIII, por exemplo, o período rococó, é um período dos homens brancos pintando meninas que eles acham bonitas, né? Meninas muito jovens, inclusive, quase beirando a pedofilia, pintando salões, né? A vida social. Então, é o mundo branco apresentado, né? Então, acho que é importante a gente refletir por que gera tanto incômodo quando não é esse mundo branco heteronormativo que reflete seus desejos que está sendo representado ou discutido, que foi a questão que acho que Eduardo e Valdírio trouxeram também ao discutir também um simples filme, né? Por que o amor homoafetivo, né, incomoda tanto, mas a gente tem que assistir as histórias de amor de pessoas brancas heteronormativas e entender que aquilo nos representa de alguma maneira quando não nos representa, né? E ainda nesse gancho da fala que a professora Maria Vitória trouxe, indo para Xambuí, que eu acho que serve também para refletirmos sobre o que nós falamos já na aula de cultura africana e afro-brasileira, que é a África que nos é apresentada, né? Apresentada como se fosse um país. Isso demonstra a nossa imensa ignorância aqui no Brasil, né? O segundo país no mundo com maior quantidade de pessoas negras. Isso ainda leva, isso não se pode apagar. É um dos países que mais traficou pessoas africanas, né? do continente, que mais destruiu etnias e populações, e que, portanto, tem uma dívida histórica, sim, com o continente, deveria recepcionar muito bem essas pessoas que seus países são, a destruição que vemos em alguns países a partir desses noticiários todos, são fruto do processo colonial. Só para trazer aqui para o país do qual vem Xambuí, quando nós observamos, né, esses países europeus,
Ah, como é linda a Suíça, como é linda a Bélgica. A Bélgica é o país que destruiu o Reino do Congo, tá? Então, toda a riqueza da Bélgica, ela é roubada do Reino do Congo, né? Isso tem vários documentários. Rei Leopoldo II, né, o maior assassino da história da humanidade, junto com Adolf Hitler. O Holocausto nazista é muito conhecido, né? São 4 milhões de pessoas mortas. O Holocausto promovido pelo Rei Leopoldo tem quase 3 vezes mais pessoas mortas no Reino do Congo. Então, a gente tem essa questão da história contada, quais histórias são visibilizadas, quais humanidades importam, quais tipos de amores, né, importam também, quais tipos de... Quem pode viver e quem pode morrer, que é uma discussão muito atual, a partir de um pensador também africano. Ele é congolês, o Chili Bembe, camaronês, que é o Chili Bembe, que vocês precisam... Bembe Chile, na verdade, a Chile, que vocês precisam ler. Tem um livro chamado Necropolítica, que eu acho que deve ter em PDF, e que é disso que nós estamos falando hoje, né? Quais são as pessoas que merecem estar vivas, construindo conhecimento, se quiserem, tendo filhos, casando, vivendo, correndo na grama, andando de bicicleta, brincando com um cachorro no parque, que nem a gente vê nas propagandas, e quais são as pessoas que não merecem ter isso, né? Então, a gente vive num estado hoje que determina quem são as pessoas que podem viver e morrer. E esse morrer, ele também é subjetivo, né? Quando a gente não possibilita que crianças não brancas, que crianças não heteronormativas, porque de criança, né, a gente sabe já que a gente sente. Quando a gente decide que essas pessoas não podem aprender sobre elas, não podem falar sobre elas, isso também é um tipo de morte, né, que é o epistemicídio, né, que você mata não só o conhecimento de origem daquela pessoa, da população que vem antes dela, que está ligada ao grupo étnico, racial ou social dela, mas você mata a possibilidade dela entender sobre ela também, dela saber sobre ela, né? Quando a gente fala tanto do Michel Foucault hoje, é porque ele trouxe, como homem branco privilegiado, ele fez um favor à humanidade, usando esse tempo todo dele, todo o aparato à sua disposição, para pesquisar esses assuntos que a gente está mobilizando aqui, né? Tem aquele livro dele, Vontade de Saber, que é sobre a vontade, mas nosso direito de saber sobre as nossas histórias, né? Para podermos nos entender e saber como que vamos agir nesse mundo, né? Então, se trata disso também. Eu vou passar para vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer já? Ótimo. E depois eu gostaria de... Vou passar para Xambuí, depois passo para Rogério, né? E já deixo aqui uma pergunta para vocês irem pensando para o fechamento, que tem a ver com o seminário, que é pensar homofobia, ou melhor, LGBTfobia, né? Em contextos de ensino, né? Pensando na escola. Sugestões que vocês dão. E pensar também a xenofobia, porque no caso do Xambuí a gente tem um cruzamento, né? É a questão étnico-racial e é a xenofobia, porque uma pessoa negra estadunidense, nossa, americano, é diferente de uma pessoa negra do Congo, né? Então, como trabalhar também essa questão em sala de aula, fica para vocês irem pensando, para vocês trazerem para o final, porque aqui tem artistas, pesquisadores, professores e professoras, né? Que provavelmente muitos e muitas vão também para a área do ensino, ou já estão também atuando na área do ensino, tá bom? Então, passo para o Xambuí, que ele queria fazer um comentário, depois para o Rogério. Tá, obrigado, Irene. Queria só pedir uma coisa, é o seguinte, nós, por exemplo, fugir às guerras, aos assassinos aí da África. Quando nós chegamos aqui, pensava que não, aqui vamos ficar em um lugar que tem paz, mas pior o que, por exemplo, para mim, que eu percebi, encontrou aqui o racismo. As galera tem que lutar muito por isso, tem que lutar contra o racismo, porque o racismo não é bom não, tem que lutar já, porque as gerações que vai vir vivem em paz. Porque, por exemplo, para nós,
eu nunca viver no racismo, não, porque a avó do meu avô, tudo ali, todos são os pretos. Eu percebi isso quando eu cheguei aqui, não? Agora tem outro guerra que está começando, não tem um outro lugar para fugir, para ir ficar um lugar que você vai se sentir que você está seguro, que você está em paz. No trabalho, na rua, na família tem muito, eu percebo, até no meu trabalho mesmo, esse trabalho do arte, esse mercadoria, tem muito racismo. Até agora não estou conseguindo vendendo os quadros aqui. Eu vendo fora. Que aqui é difícil para você conseguir e expor. Por exemplo, os galerias é difícil porque você é preto que venda, pior que vem da África. Bom, é isso que queria pedir para a gente, que a gente se nude e luta contra o racismo que é uma como se chama? Bomba fatal. Bomba fatal, né? É isso. Obrigado, Irene. Boa tarde. Bom, me chamo Gaspar, mais ou menos Roberto. Sou aluno do curso de. Mas melhorou? Sou aluno do curso de Artes Visuais da UCA, estou no quarto semestre. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como criar e pensar a partir das marginalidades das imagens, sendo reflexo do opressor. Entendo meus privilégios como homem hétero, mas também me entendo como parte dessa marginalidade, sendo nordestino, sendo paraibano, sendo filho de pais proletários e que os pais deles também foram proletários. Enfim, entendo que é um assunto muito delicado e eu gostaria de fazer a pergunta para todos que estão aqui nessa mesa, se pudessem, claro, com certeza eu ia responder. E é isso. Rogério, Gaspar, a gente pode só adequar essa pergunta sua? Porque do seu lugar, né, eles não vão conseguir responder, né, é evidente. Mas do lugar deles, como é que, apesar, né, desse contexto, né, que os coloca no lugar da marginalidade, o que mobiliza vocês para criar, né? O que impulsiona e como que vocês também se planejam nesse sentido? Pode ser? Oi. O que eu entendo da pergunta que ele colocou, para mim tem uma questão que são parte muito dos marcadores que socialmente nós carregamos, né? Então, já dessa forma, junto com a da educação, quando a gente visibiliza a história de cada um, a biografia de cada um, isso produz essa marginalização, né? Porque a margem é um sujeito que se narra como centro. Ele toma a sua identidade como identidade centro e aponta a alteridade como margem. Então, na verdade, para mim, LGBT, o meu centro é o LGBT, o hétero que é margem. Eu não tomo a heterossexualidade como centro para a minha perspectiva. Isso foi um processo que eu tive que trabalhar. Então, eu acho que centrar a sua percepção de mundo como seu centro de narrativa é um exercício. Eu até nem gosto muito, às vezes, de usar esse termo margem, porque quem disse que o plano local LGBT, quem disse que os LGBT são uma prática sexual da margem, é o centro heteronormativo que se narra como centro. É tão engraçado o medo que a heterossexualidade tem dos LGBTs, que essa pergunta não está no censo brasileiro. A gente não sabe quantos LGBTs tem no Brasil, porque não se pode perguntar no censo. Por mais que a gente fale que é horrível ter a palavra lapardo, mas tem para ver se você é negro, se você é pardo, se é branco, se é azul, amarelo,
tem várias perguntas sobre pigmentação e racialização, mas não se pergunta no censo a sexualidade. Então, assim, sabe-se que não se quer saber disso. Então, é estratégico, se centra a heterossexualidade como centro dessa forma. Então, para mim, o meu centro é a LGBT sexualidade. E foi daí que eu parti as minhas percepções de mundo, tirando a minha orientação sexual da margem, né? Tomando ela como centro das minhas narrativas. É isso. Bom, porque quando Gaspar, né? Quando Gaspar perguntou, eu não ouvi nada. Desculpa, porque às vezes eu entendi do jeito que você estava falando, eu não entendi nada. Só o Rei que me explicou agora o que você queria falar. Como, na minha parte, o arte é uma paixão. Como eu acabei de falar, eu estava trabalhando em construção civil, estava ganhando também um pouco para mim conseguir conviver, mas já parou de trabalhar e agora se focalizou no meu trabalho de arte. É uma coisa que você sente sempre, tem que fazer mesmo, mesmo se você ganha ou você não ganha, você está sempre com a vontade aí de conseguir explicitar, não sei se fala também em português, conseguir falando, saindo do que está dentro de você. É isso, para mim, é isso. Então, você não pode ficar aí porque esse trabalho não dá, mas o país é assim, aí você fica sentado, você para, não. Eu não vou conseguir ficar sem trabalhar, sem fazer sair o que está sentindo, o que estou vendo para conseguir falar, porque os outros também prestam atenção com isso. Por isso, a gente sempre trabalha com esse trabalho, porque é um trabalho inê, porque eu sempre falo, a gente não vira artista não, mas a gente nasce artista. A minha visão é isso, a gente nasce, quando você já nasce artista, você vai morrer artista, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Vem aqui, Hariana. A Hariana estava se ajeitando e eu já, vem aqui, Hariana, achando que eu queria ser. Eu acho que eu devia aproveitar a oportunidade. Eu achando que tu queria perguntar, eu vou fazer assim, olha. Você falou, eu pensei, mas ela levantou a mão. Então, já que não tem mais perguntas, eu vou passar para Eduardo e Valdírio, né, para falar sobre essa questão da educação também, né. Eu acho que de manhã, Valéria e Verônica já colocaram, né, sobre a experiência delas na educação, isso há 50 anos. O movimento negro e as pessoas que têm pesquisado infância têm batido na tecla de que o momento da vida escolar é o mais traumatizante na vida de uma pessoa negra no Brasil. Dentro do grupo de pesquisa, nós falamos várias vezes, né, alguns textos que nós lemos, como o processo de educação vira um processo de deformação de uma percepção de si. Né? Então, a percepção de si a partir de tudo que é negativo, né, no caso das crianças negras. Vínhamos conversando no carro também, que não se utilizava o termo bullying, também não se deve substituir o termo bullying por outros, falar que racismo é bullying, porque não é, são questões diferentes. Mas Eduardo contava
como ele sofreu com essa questão também na vida escolar, né? Alguns estudantes já me contaram também. Então, são pontos que devem ser trabalhados de maneira transversal, ou seja, por todas as disciplinas que forem possíveis, inserindo essas questões dentro das matérias, né? Então, em artes visuais, por exemplo, como professora, tenho falado muito que não é vamos parar tudo e vamos estudar agora a arte afro-brasileira. Mas sim, estamos estudando impressionismo, vamos estudar Arthur Timóteo da Costa, que é um artista negro do Brasil que dialogou com o impressionismo. Vamos estudar concretismo, então vamos estudar o Rubem Valentim, que é um artista também que dialoga com essa escola. Então, entender que o professor ou a professora precisa cumprir a lei 10.639, 11.645, que não são opcionais, são leis, né? E a gente precisa de força para construir leis que falem também das populações LGBTs, né? Que várias tratativas têm se baseado, inclusive, na luta do próprio movimento negro, né? Para poder garantir que a homofobia, a LGBTfobia seja criminalizada. Então, eu vou passar a palavra para vocês, como fechamento, para vocês falarem um pouco sobre como vocês imaginam, né, que isso possa ser sanado do ponto de vista da educação, né, e principalmente da educação do Fundamental 1, Fundamental 2, que são de base, são desprezados, né, pelos governos, né, quando se tem algum prestígio, pensando nesse lugar que nós estamos, né, nas universidades. Então, professor a professora universitária são os que ganham bem no nosso país, quando, na verdade, esse salário também deveria ser dos professores e professoras da educação infantil, que é o período mais importante da vida de uma pessoa, até seus 7 anos de idade, né, a primeira e a segunda infância. Então, eu queria que vocês, a partir, né, também da percepção de vocês, falassem sobre como que esses assuntos entram na pauta do ensino de arte na escola, né? Como vocês veem essa possibilidade? Bom, eu posso falar do meu lugar enquanto artista que produz, né? Então, por exemplo, a gente tem um trabalho que o Eduardo me dirige, que é um infantil, que fala sobre a morte. E aí a gente pegou 2 livros da literatura infantil e aí a gente pensou que é exatamente o que ela falou agora, né? De que a educação básica também é muito importante nessa formação artística e de apreciação também. Porque é muito difícil você fazer com que uma pessoa que tem um determinado tempo de vida se interesse de uma hora para outra a ir para um teatro, a ir ver uma exposição. Então, eu também acho muito importante esse intercâmbio, né, não sei se é intercâmbio a palavra, mas tipo, essa troca da universidade com os artistas que produzem, não só dentro da academia, mas fora também, que até isso que o Fábio fala, né, também os artistas produzem conhecimento. Então, até falando da questão LGBT, por exemplo, tem projetos de por exemplo, levar drags para as escolas, para fazerem palestras, por exemplo. Então, uma criança que nunca pode ter um contato com uma drag, ela vê e ela vê aquilo, porque às vezes a gente tem essa visão, né? Eu não sou pedagogo e também não tenho essa formação, mas da visão que eu tenho, se posso falar, do meu mundo, né? Mas às vezes a gente tem uma visão da criança de que a criança é a avulsa do mundo, né? Que ela está dormindo, que ela não tem percepção sobre sua sexualidade, sobre o mundo, sobre os pais, sobre o que ela assiste. Então, eu acho que é muito importante esse contato também na educação infantil, nessas questões LGBTs, né, também. E eu acho que, enquanto artista, o que eu posso falar é isso.